das 7 taças, mas que é a aqui no capítulo 11, me mostra o texto, qual é o versículo? Apocalipse 8 não é que assim, a última de Paulo, versículo 15, não é a última de Apocalipse 11. Qual encontro acontecerá nas nuvens quando ele estiver descendo do céu? E o texto é claro, é só ler o texto. E a última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão então seria 8 trombetas e não 7. O querido pastor César Cavalcante. E aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas. Quem defende que Jesus volta em 2 etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em 2 etapas. Os textos citados, por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá, com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens quando ele estiver descendo do céu, e o texto é claro, é só ler o texto e não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim, se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, tal, os quais disseram: varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim, e acontecerá essa chegada de Jesus, quando ele pisa no chão, é sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo, houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. Nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá, só que a Bíblia diz que isso, pastor Aleph, acontece na última trombeta. Qual última trombeta o senhor diz? Bom, o texto diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, aí essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César, perdoe até a pergunta um tanto pedante, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15? O texto lá não especifica... Senhor, desculpa, só completar a pergunta, pastor claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de perguntar. A 7ª trombeta? Vamos lá. Mais ou menos isso, por quê? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão então seria 8 trombetas e não 7? Não. Por que 8?
Porque, então, porque tem a última, seria né? hoje que não César, é. é que assim, é Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, não o é a senhor declara última de isso? Apocalipse É que assim, 11. qual é a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia? No texto de Apocalipse. Então essa é a última. Então, posso explicar isso? À vontade. Deve. Ah, tá. Obrigado, bispo. Agora eu quero ver se o irmão não vai achar aí a Se o oitava, negócio né? esquentar, eu faço um sinal, que solto parece um que hino tem embaixo, uma- aí continua. Queridos, é muito importante ressaltar, reverendo Marcelo Oliveira, que o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para que a audiência compreenda, Apple, tirar de verbo calúmnia, tirar aquilo que é escondido pelo véu, tirar do véu revelação. O livro de Apocalipse era possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Eu queria ter graça de Deus para decorar tudo isso. Minhas Bondade, mensagens senhor iam ficar muito mais bonitas. Que isso? O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas em 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma: assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim Repete isso, concluir. por gentileza. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das duas trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. Assunto, natureza e resultado. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso, natureza, julgamento. E resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, o contexto nos importa dizer que nós não podemos fugir do próprio contexto. Eu Porque acho que o senhor texto não nos leu o importa texto de dizer. Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a sétima trombeta, houve vozes nos céus, que diziam: os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Passou depois Reinarão disso. não, e ele reinará para sempre. E o texto ainda importa dizer que eles no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos no período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Você Agora, pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11 esse juízo, quando toca a trombeta? não, a sequência é lógica. Não precisa Só uma nem- lida de Apocalipse Isso. 11. Então, mas é só mostrar no texto. Não tem problema. Apocalipse capítulo O versículo, 11, qual o versículo? versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, aí a sequência, depois das É que o senhor trombetas disse vem que o quê, quando pastor? toca a trombeta vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia Pastor. diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo: graças te damos porque és, porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, Então, os teus o senhor- servos e os santos que temem ao teu nome, os pequenos e grandes e tal. Então, Pastor César, o senhor a disse que aqui é um sequência juiz. do Qual que é livro o de texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das de vozes, Cristo reinando. e sequência do texto, falamos a respeito depois das 7 taças, Mas que é a Aqui no capítulo prefiguração. 11, me mostra o texto. Qual é o versículo, por Apocalipse, favor? capítulo de número 11, versículo 15, a gente está tratando sobre a transparência e a diferença. Leia o texto que o senhor está é que o dizendo. senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. A vinda é no meio da Vamos tribulação? lá. O que eu disse é que lá em Coríntios 15 está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento, porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. concomitantemente. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim, mas qual é a última trombeta? Eu falei, pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa É eu só isso. aproveitar falando da Devido a trombeta. Vene, o máximo respeito, viu, pastor César? Eu recebo seu respeito e compartilho da mesma forma. O Aleph e o Marcelo, sobre essa questão da última trombeta, eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Se eu sou um leitor da Bíblia e estou me deparando com o Novo Testamento, Depois da fala
fala do senhor, quero falar a respeito disso. E compreendo. Com a permissão do bispo, claro. Fique à vontade. E compreendo que nós temos... Isso aqui vai longe. Nós compreendemos. Marcelo parece que tá regando o debate, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá nervoso, amado, já? Vai segurar ele aqui, é uma luta. Deixa ele. Segurando. Eu só tô prestando atenção. Fala, Mateusão. Pastor Mateus, desculpa. Não, tranquilo. Olha pra você ver, eu sou um leitor da Bíblia. Sim. Então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo, como um dos autores da Bíblia, falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a sétima. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo, também está dizendo que tem uma última trombeta, qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? E só encerrando. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na sétima trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. Reino do mundo... 11 e 15, a última trombeta. Perfeito. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que o reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é um problema. Deixa eu falar um pouquinho agora. Antes do senhor responder, eu vou pedir o pastor Marcelo, só para mim pontuar uma questão aqui que foi usada pelo querido pastor Mateus, parece que também é a mesma visão do pastor César, pastor César, por isso eu vou fazer a pergunta. Quando o senhor citou Atos 1, na questão de quando Cristo foi capítulo 1, versículo 11, assunto ao céu, a ideia, pode ser que eu esteja errado, professor, aí o senhor, mas a ideia que o senhor deu, da mesma forma, é que o senhor, o que o senhor falou, é que Jesus vem de uma forma única ali, volta de uma forma única, do mesmo jeito que não houve etapas na subida, como a gente sobe a escada, você sabe, aquele patamar que a gente cria é um descanso. Então, descanso para terminar de subir. O senhor é uma subida de vez, sem etapas. O senhor está dizendo que desce sem etapas. Mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste. Não é de forma visível. A questão ali não se refere a uma forma visível e física, gloriosa. E não em questão de etapas. Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais pro pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, exatamente isso. Mas o texto ali, como o senhor quis usar ali, o pastor César, eu não sei, o texto ali não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando, a forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo Jesus não vem de forma visível. Opa! Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira etapa. O pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas o senhor diz na primeira etapa. Aí o senhor usa isso aqui para dizer. Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. Não, então, sim, eu também não estou dizendo. Eu estou dizendo quem divide isso em etapas são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes, mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleanos cremos, ele vem visível à igreja. Exatamente. Mas invisível para o restante. Sim. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essa vinda no período... Esse relâmpago, vamos lá, como visível, deixa eu falar agora e não como é que relâmpago é a manifestação visível de um raio. Assim como o trovão é a manifestação audível do raio. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim, fuzilando do Oriente para o Ocidente, então é impossível que as pessoas não vejam. Eu entendi. Tem que tomar cuidado. Marcelo, parece que tá apertando pra você aí. Marcelo, por favor. Depois eu queria... eu estou bem tranquilo. Eles têm que abaixarem a voz e melhorar o argumento.